Então, bom dia a todos. Estamos aí começando mais uma Meet. Algumas novidades, assim, nada que vocês tenham que executar, tudo, mas coisas boas aí, algumas sugestões, principalmente em relação ao Enem. Eu estive na quinta-feira, né? Inclusive, acabei não podendo ir lá no Amalho, e que eu tinha agendado Amalho e Júlio, passei rapidinho lá no Júlio, mas só conversei com a pedagoga Luciana, tudo. Mas o Enem foi bem interessante o evento, espero que quem foi tenha relatado coisas positivas, porque foram várias dicas que foram dadas lá, incentivação para os alunos, tudo, e que eles possam estar replicando isso para os colegas, que os professores possam ter saído motivados, a pedagoga que acompanhou. Eu vou começar a compartilhar o material aqui, tá? Para a gente já iniciar na nossa pauta. Faça um joinha, tá ok para vocês? Joia. Deixa eu arrumar aqui. Apresentação. Tá lento aqui também. Como falei, me avisem no WhatsApp, que agora eu não estou vendo vocês na tela. Então, já estamos na nossa 22ª Meet coletiva. Agosto é um mês que nós temos, né, várias segundas, 5. Então, nós temos um número maior de Meet. Não tem como não falar, não dar os parabéns para vocês, né? Então, já, lógico, vocês já viram esses slides, onde eles estavam, esses resultados, tudo, a nível de Paraná, né? Mas, mais uma vez, o Paraná ficou líder em relação ao IDEB, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, né? Então, ali a terceira imagem, acima da média nacional, né? O Paraná, 6,9 em relação a 6,1 do Brasil nos anos iniciais. Nos anos finais, 5,8 em relação a 5 do Brasil. E no ensino médio, 5,1 em relação a 4,3. Esse é interessante que quem não chegou nesses índices comparem com o nível nacional, né? Em que índice vocês ficaram, se estão próximos, como que está. Um resultado inédito ter todos, né, com uma média de 5,1. E é lógico que foram vocês, gestores, diretores auxiliares, professores, a equipe pedagógica, que são os principais responsáveis pelos resultados. A gente estava acompanhando esse trabalho ano passado, a gente sabe como todo mundo se esmerou por esse resultado. E quem não chegou na meta, avalia a questão da proficiência como que está. Ó, a Reni aqui não está conseguindo acessar. Reni, eu coloquei o link lá no grupo. Deixa eu ver se ela está precisando de acesso, que eu dê acesso para ela. Não tem ninguém pedindo acesso. Depois que a gente retornou, ficou estranha essa questão do Classroom. Então, como estava falando, parabéns a todos. Isso é porque a gente tem uma gestão baseada em dados. Nunca nós avaliamos com o olhar que nós tínhamos sobre a proficiência, sobre descritores, habilidades, a recomposição, né, que foi essencial, tanto que agora foi implementada no 6º ano, com a docência compartilhada. A gente sabe nas escolas em que isso deu muito certo, formação para os professores em relação à docência compartilhada, a recomposição, os professores que fizeram formadores, e um regime de colaboração fortalecido. Deixa eu só verificar aqui. A pedagoga não está conseguindo entrar. Eu faço uma rapidinha depois, quando vocês conseguirem, tá? Desculpa,
mas a gente atende todo mundo. Vamos lá. Então, parabéns a todos pelos resultados. Como eu estava falando, quem não atingiu a sua meta, que avalie a questão da proficiência, como que foi, né? Se chegou próximo, se evoluiu um pouco mesmo, não chegando na meta. E hoje nós vamos falar do plano de ação em relação à frequência, registro parcial de notas, observação de sala de aula. Vamos falar um pouquinho, uma pincelada no estudo e planejamento, avaliação Paraná recomposição e o plano de ação do Enem, reforçando, né, como falei, para as escolas que são do ensino fundamental, quando chegar nessa pauta, vocês podem sair da MIT sim, não tem problema nenhum. Assim como podem permanecer para se inteirar sobre essa ação que vai ser até novembro. A frequência, na semana 27, o núcleo fechou com 87,07 de média, tá? E ali, como que está a frequência da sua escola em relação ao NRE? A gente tem conversado bastante, vocês mostram, eu estava lá no Matilde, estava bem legal quando eu fui à tarde, as crianças vindo, nós temos recreio estendido hoje, está 100% de frequência a nossa turma, tá? Então bem importante vocês estarem efetivando as ações que planejaram em relação à frequência. Visualizar a frequência no detalhe, quais são as turmas de menor frequência, quais ações e mini metas para elas. Quais a frequência da terceira série? Qual a nossa meta? Né? Então, nas escolas que eu estive, nós estávamos conversando sobre o que vocês pensaram, replanejaram em relação à frequência, tá? E todos comentaram, me passaram o que estavam reprogramando, e o que foi unânime foi a questão de priorizar também a frequência individual, porque tem alunos que são 100% de frequência, tem uma frequência elevada, mas ele está em uma turma que tem um aluno evadido, alguma coisa, e ele não consegue. Também conversamos, né, sobre a questão do recreio estendido. As escolas que implementam o recreio estendido, que não gera custo para a escola, estão tendo um êxito com algumas turmas tendo 100% de frequência, que foi o que eu visualizei lá no Matilde, né? E também, Vitória, você está aí presente? Está de câmera fechada? Dê um oi aqui para nós. Consegue abrir a câmera para você falar um pouquinho? Hello? Ah, você está pelo celular? Tá. Então, e para desativar o microfone e falar, você consegue? Dá para me ouvir? Dá. Uhum. Ah, deixa eu só explicar. Não tá abrindo o Meet pelo celular. Só pelo computador, daí não tem câmera. Ah, entendi. Você poderia comentar um pouco sobre o bingo da frequência? Posso sim. Então, a gente fez, na primeira semana, né, de retorno das aulas, a gente propôs um combinado, assim, com as turmas, da frequência individual, né, porque às vezes falta um e acaba prejudicando a turma toda, no recreio estendido. Aí a gente fez que quem viesse a semana toda participaria do bingo na sexta-feira, nas 2 últimas aulas. Aí foi bem joia, eu achei que foi, assim, recompensador para aqueles que nunca faltam, né. E aí semana passada a gente fez de novo, só que não tem como fazer sempre na sexta-feira, porque acaba prejudicando o professor da sexta-feira. Então quem não faltou nenhum dia semana passada, vai ser essa semana a surpresa para eles, que a gente ainda está pensando o que vai ser. Mas a gente já tem ideias, assim. Mas eles já estão perguntando que dia que vai ser, porque estão animados. Aí a gente teve outra ideia com a diretora também, daqueles que não faltarem no mês, a gente fazer o sorteio de algum brinde por turma. Tipo um conjunto de canetinha, alguma coisa assim de material escolar que é legal e é útil para incentivar a frequência individual também, porque na turma acaba desmotivando eles quando um falta, todo mundo é prejudicado, daí eu acho que não foi tão motivador, assim, não tão motivador quanto a individual.
Perfeito, obrigada pela participação. E daí, De como eu estava nada. comentando, até foi lá no Ana de Vanir, de repente o bingo, uma vez por mês, porque ele depende dos brindes, tudo. Lá no Matilde os professores colaboraram, tanto que eles estão implementando a moeda também por causa da lojinha, mas pode ser efetivado uma vez por mês, né? Chamando só os alunos que foram 100% de frequência naquele mês, ou a quinzena, vocês podem estar definindo as regras. E daí os alunos que ficam em sala combina com os professores de fazer atividades que eles não tinham entregue, seja numa plataforma, quizzes atrasados, tudo, que daí eles vão ter aquela ideia. Meus colegas estão sendo premiados, ele não está sendo punido, mas ele tem que ter alguma coisa para fazer também, né? Para ele querer estar lá no bingo ou em outra ação que vocês desenvolverem da próxima vez. Então vamos continuar. A frequência da rede, como que tá? Então, Ponta Grossa, vocês sabem. Só que, lógico, nós somos o núcleo de maior extensão territorial. Além de ser o núcleo de maior extensão territorial, nós temos municípios de grande extensão, como Tibagi, Ponta Grossa mesmo, né? Os dois nós temos 2 entre os 5 municípios de maior extensão. Isso pega a escola do campo, tudo, a gente sabe das dificuldades que a gente tem. Então, a mesma coisa, a gente sabe a realidade que é uma escola com uma grande quantidade de alunos, uma escola menor, o acompanhamento ele acaba acontecendo, né, mais detalhado, tudo. E também ali um lembrete, né? O dia do estudante, amanhã, algumas escolas já tinham, né, conversado comigo sobre as ideias que vocês estavam tendo, algumas escolas já tinham pensado em fazer hoje como abertura de semana, tá? Mas não esqueçam, de repente, alguma coisinha para lembrar do dia do estudante, tá? Se programem, uma lembrancinha, alguma coisa diferente. Foi lá no Sirley que o Sandro comentou que foi combinado com os professores que nesse dia todas as aulas seriam diferenciadas, teriam alguma metodologia diferente, alguma atividade diferente. É algo que não tem custo, mas que de repente um professor que está sempre, né, trabalhando com os slides, tudo, ele pode ser um excelente professor, a sua explanação, explicação, atendimento aos alunos, mas de repente ele fazer algo diferente pode estar surpreendendo os alunos, ele ver aquilo como um presente, e o próprio professor, né, verificar que aquela metodologia que ele implementou naquele dia foi mais eficaz, que teve maior atenção dos alunos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre alguma ação que vai fazer para o dia do estudante? Alguma coisa que vocês tenham programado, uma lembrancinha, alguma atividade diferenciada? Pode falar, Vivi. Então, nós programamos, a gente vai alocar alguns brinquedos, né? Faremos daí nas 2 últimas aulas. Porém, o tempo não está colaborando muito essa semana, né? Mas a ideia é, né? A gente vai alocar cama elástica, pebolim, vai ter um lanche especial também, né? Um almoço, ou merenda, vai ser tipo um almoço de domingo com frango assado, salada de batata. E, na verdade, só que o tempo não está colaborando muito, mas nós faremos da mesma forma, né? Vamos colocar os brinquedos na quadra coberta. Então, a princípio, será isso. E hoje nós temos aquela ação, Sandra, das turmas de melhor frequência da semana passada, saírem 5 minutos antes para o recreio. Porém, a nossa frequência tem caído, né? A semana passada também não foi boa a nossa frequência. E aqui a chuva tem atrapalhado bastante, sabe? Os pais mandam bastante mensagem justificando o motivo da falta pela chuva. Mas então, o que eu sempre digo para todas as escolas, o importante é estar fazendo algo. Que daí você não vem aquele questionamento, caiu a frequência, mas o que você fez? Eu coloquei brinquedos para eles, foi feito lanche especial, foi feito bingo da frequência, você tem ações.
Ah, não foi efetiva? Vamos repensar, não tem problema nenhum. O importante é fazer, né? Como você falou, o tempo não está colaborando, mas nós vamos fazer da mesma forma. Né? Os alunos que estão indo, os que estiverem lá, merecem o que você está proporcionando para eles. E sempre deixa alguma coisinha, porque eu lembro que ela não está aqui presente, mas a Denise, lá do Colégio Espírito Santo, ela foi com a colega dela, a colega é uma funcionária, mas é que ela é amiga da escola, porque ela faz muito além. Elas foram no domingo, antes de retornar às aulas, prepararam os pacotinhos de pipoca doce individual, um para cada aluno certinho. Aí teve aquela questão da rede municipal não voltar e vários alunos faltaram. Né? Ela se frustrou, mas também teve aquela questão da menininha que foi na terça-feira, eu quero meu pacotinho. Não, senhora, era para ontem. Foi uma ação desenvolvida ontem. Né? Então, alguns podem perguntar, não estarem presentes e perguntar, mas quando que vai ter de novo? Não sabemos, né? Então, foi uma ação programada para vocês ontem, em comemoração ao Dia do Estudante. E eles gostam, gente. Eu tenho 50 anos e eu pulo cama elástica com os meus sobrinhos, sim, e gosto. Eliana, pode falar. Oi, Sandra. Então, aqui também a gente programou um lanche especial e com bolo de chocolate, porque também vai combinar com o dia de aniversário da escola, né? Amanhã 91 anos do Júlio Teodorico. Então, a gente programou um lanche especial e a gente vai fazer um momento cívico ali, também com a música da escola, né? Para parabenizar os alunos, a escola e também o nosso resultado no SAEB, né? Perfeito, que foi ótimo, né? Também programamos alguma coisa assim. Obrigada pela participação. Vamos lá. Então, e também a família na escola, que a gente conversou dia 21/8, né? Com sugestão para as escolas que têm terceira série de desenvolver alguma ação em relação ao Enem, tá? E em relação à ação para ser desenvolvida vinculada ao Enem, já teve, agora a Reni acabou de entrar, estava com dificuldade, eu não sei o que aconteceu, né? Lá no Nicolau, uma das ações que eles desenvolveram na última semana da família da escola foi um café com conversa. Né? Foi preparado um café, chamados os responsáveis da terceira série, e elas se frustraram com a participação, mas pode repetir essa ação, né, com as fotos, com o café que alguns familiares perderam ali, que não estavam, né, presentes, e retomar essa ação. E também lá no Ana de Vanir teve uma ação diferenciada, né, que eu conversei com vocês na semana passada, só que a Viviane não tinha assumido a escola ainda, não sei se a Rosenilda está aí para explicar mais ou menos, ou até se vocês quiserem chamar o Santiago rapidinho. É que foi bem diferente a ação deles. Quem que pode falar um pouquinho do que vocês fizeram lá em relação à plataforma do Enem? Rosenilda. Oi, Sandra, bom dia, tudo bem? Então, a gente aproveitou a ação do Enem, né? O Foca no Enem, e aí trouxemos os pais, as famílias, a gente fez o convite. É aquilo que eu te falei, não foi exatamente o que a gente esperava, né? Mas alguns pais estiveram presentes e a gente conversou sobre a frequência também e aproveitamos para montar um quiz modo papel para eles, né? E os pais assim acharam interessante, né? E a gente colocou também que essa é uma forma dos professores trabalharem nas salas com os alunos, enfim, né? A gente vai repetir novamente. Agora, com o foco para os terceiros anos nossos, por conta do Foca no Enem lá, e esperamos que dê tudo certo e que a gente tenha uma melhor participação dessa vez, né? E como vocês vão estar reformulando, isso que é importante, a gente desenvolve uma ação, reflete sobre a efetividade dela, né? Como você falou que o tempo foi um pouco estendido, tudo, de repente está diminuindo isso, e está efetivando novamente, né, para as turmas. Obrigada. De nada. Então vamos lá. BI Aprendizagem, né? Eu conversei com todos sobre
os registros parciais que vocês já fizeram em relação a 50%. Então, é importante verificar se houve componente sem registro de notas parciais. As escolas que eu estive, as escolas que eu olhei, não estava nenhum problema assim muito gritante. Componentes com notas muito baixas, né? Na vertical aqui, ó, um exemplo de física, 0 em 5, 0 no total ali, então, importante estar dando uma olhada nisso. Professores da segunda e terceira séries do ensino médio, como que tá, se tem algum componente ali, né, com maior dificuldade, tudo. Inclusive, né, não é do grupo de vocês, mas lá no Edina, a ação que eles colocaram no plano de ação do Enem em relação ao foco ali, é que professores vão colocar questões e videoaulas dos componentes que não contempla a terceira série por causa de itinerário. Então, é mais uma ação que vocês podem estar fazendo. Agora, a gente precisa muito atender essas notas dos alunos, aquilo que a gente conversou, né? Esse segundo trimestre é decisivo, a gente precisa verificar alunos com dificuldade, componentes, esse é o nosso foco. A observação de sala de aula, né? Eu estava já também observando o BI, observação de sala de aula de todos, a relação com diferença entre os feedbacks, está tudo ok, mas vejam qual vai ser o foco no plano de ação de vocês, na observação de sala de aula. A terceira série é muito importante, com foco na utilização da plataforma. Segunda série também já tem acesso à plataforma, mas não esquecer dos componentes com dificuldade, turmas com baixa frequência, né? Vocês é que vão definir, no momento de fazer o cronograma, qual é o maior foco. E tomem, assim, sempre, não é tomar um cuidado, mas tenham atenção em relação à observação de sala de aula. Se você tiver muita observação de sala de aula todas da semana, nos seus melhores componentes, nas suas melhores turmas, nos seus melhores professores, né? Qual vai ser a efetividade da ação? Então, realmente buscar aqueles que realmente precisam da observação de sala de aula, tá? Tenham isso em mente no cronograma de vocês, organizem dessa forma. Aí o ofício 048, né? Já houve a aplicação da avaliação Paraná Recomposição, sexto, nono e terceira série, os componentes de língua portuguesa e matemática, já alocaram os professores, mas agora é o momento do lançamento das respostas na plataforma. Fiquem atentos ao prazo, né? Foi a partir do dia 4 até dia 21. Questão de plataforma ali, o que não estiver funcionando é com a Charlotte, né? Ela que está mais inteirada sobre isso. Até teve uma escola que estava com dificuldade, já verificou com ela. E orientem os professores para que realizem a retomada do caderno de provas para análise da correção com os estudantes. Isso logo após o lançamento do resultado na plataforma. Mas isso também, eu reitero, uma observação. Retomar o caderno de provas é mostrar para os alunos o desenvolvimento das atividades, questões que caíram na avaliação, tá? Para que eles verifiquem, identifiquem aonde eles erraram, né? Em que momento ele falhou ali no desenvolvimento de uma questão, na interpretação em língua portuguesa. Aí, depois que vem os resultados, não é retomada, é um trabalho afunilado para aquelas habilidades de menor acerto, porque às vezes quando a gente vem depois com a proposta desse trabalho com as habilidades de menor acerto, o professor fala, mas eu já trabalhei. Não, ele fez a retomada do caderno de provas, tá? Há uma diferença nisso. E o plano de ação Enem, tá? Então, como falei, as escolas de Matilde, Júlio, né? Vocês não precisam ficar, mas fiquem à vontade também para se inteirar. Então, nós tivemos um momento lá, como falei, bem agradável, junto com a FOCA, né? Quem estava presente com seus alunos, com o aluno,
né, responsável. Foi um evento que eles gostaram, a gente viu ali que eles estavam envolvidos. Eu estava sentada atrás, assim, observando bem a expressão dos alunos, a expressão dos professores que estavam ali, aquele movimento com a cabeça, nossa, é isso mesmo. Então, foi de uma forma, assim, que pudesse motivar. Mas é lógico, era um aluno da escola que estava lá. Então, esse aluno precisa ter momentos... Tranquilo, Eliana. Esse aluno precisa ter momentos para replicar com a turma, os professores, embaixadores que estavam presentes, a pedagoga, né? Então, foi muita informação lá, e muita informação positiva sobre o Enem, sobre as portas que o Enem vai estar abrindo para esses alunos, e principalmente o que a gente vai trabalhar muito, que é mostrar para eles que ele não pode desistir no segundo domingo, porque ele achou uma prova difícil. Ele precisa realizar a prova nos 2 domingos e depois ele vai verificar quais portas estarão abertas para ele com a pontuação que ele teve. Porque tem pontuações que elas não são consideradas expressivas, notas altas, mas que mesmo assim o aluno consegue aproveitar para algum curso. Né? Então, é isso que é bem importante trabalhar com o aluno. Também tem a questão que foi apresentada lá, que é bem importante mostrar para os alunos. O formato da prova, testlet. Não vai ser aquele susto de um texto enorme para cada questão, e sim um texto norteador para várias questões. E dentro dessas questões, a questão do chão baixo, teto alto. Ali vão ter questões que o aluno vai conseguir responder, que vão estar no texto, tudo. Outras já vão exigir maior raciocínio desse aluno. Mas, pelo menos, nós temos um texto para mais questões, né? Então, isso já vai ajudar também. Todas as escolas que eu fui, eu passei a matriz também da redação, com as 5 competências, qual é o diferencial da redação do Enem. Mas não esquecer os aulões, né, que estão disponíveis na plataforma, simulados, teste vocacional. O teste vocacional, eu já comento sobre ele. Feira de profissões, dia 21/8, que vai estar acontecendo na UEPG, tem escolas que já estão preparadas, já está na agenda para estar levando os alunos, alguns vão levar até mais alunos do que da 3ª série. Aula da saudade, rodas de conversa, família na escola com foco no Enem, e sempre multiplicar as informações, principalmente do evento que teve lá. E não esquecer, nós temos aí 3 meses até aplicação, 3 meses de trabalho. E principalmente o plano de ação do Enem, que vocês já encaminharam, alguns me deram acesso a Drive e tudo, vocês podem alterar a qualquer momento. Estão desenvolvendo uma ação, não deu certo? Pode modificar o plano, sim, com certeza. Aí a sugestão da hora atividade, tá? Eu vou tentar aqui já mostrar para vocês uma sugestão que a gente tem de pauta para a hora atividade. A hora que eu interromper esse compartilhamento, e do teste vocacional que eu falei, foi sugerido lá no evento o teste VARC. De que forma nosso aluno aprende melhor? Então, esse é um teste que eu vou passar o link para vocês também, que o aluno ele faz, tem as questões lá, e ele vai dar uma pontuação para cada questão. Se o aluno ele é mais auditivo, se ele é um aluno sinestésico, como para que o professor também, isso vocês podem fazer no momento de falta de professor, aplicar esse teste com os alunos, e daí vocês já têm um perfil da turma, ou solicitar, dar um prazo para que os alunos façam e verifica com eles, e aí os professores já vão ter um direcionamento diferente das suas aulas, voltada para a maioria. É lógico que o professor deve estar pensando a sua aula em atender todos, né? O visual, o auditivo, o sinestésico, mas ele saber
a maioria dos seus alunos, é interessante, é onde ele vai ter maior foco das suas aulas. Então, isso aqui foi uma sugestão também lá no momento do evento, para que os alunos possam estar fazendo esse teste. E o nosso calendário, como que tá, né? Então, nós temos o Enem 2026, que vocês já viram, lá em novembro, pré-conselho, um período que vocês possam estar realizando. A gente sabe que o pré-conselho é constante, vocês fazem esse trabalho, e sempre a frequência, o acompanhamento da hora atividade, a observação de sala de aula e feedback. Aí, bem rapidinho, eu vou interromper aqui. Vou buscar a pauta. Só um pouquinho que eu já compartilho novamente. Estão visualizando? Para mim já parece que vocês estão visualizando. Tá, talvez não consigam verificar bem, mas a gente tem aqui uma pauta uma sugestão de pauta de hora atividade com engajamento para o Enem. Então, o objetivo: avaliar e planejar e alinhar ações pedagógicas e motivacionais para aumentar a participação e desempenho dos estudantes no Enem. Então, acolhimento e alinhamento de indicadores, avaliação das ações em andamento, simulados, redação, as plataformas, planejamento de estratégias temáticas, aulões, metodologias ativas, o projeto de vida, o que pode estar sendo feito, alinhamento com os professores da área, o apoio emocional, o engajamento da família, encaminhamento e próximos passos, né? Divisão de tarefas, comunicação com as famílias, tem a questão do professor embaixador também, data de revisão. Então, já tem aqui, isso também auxilia para vocês estarem, como que eu posso estar dizendo? Estarem trabalhando com o plano de ação de vocês. Aí tem a orientação aqui sobre o Enem, anexada. Então, é mais uma sugestão para vocês. E mais uma coisinha aqui, bem rapidinho, antes da gente encerrar. Só um instante que eu já compartilho, só estou abrindo. Volto para a Meet aqui, compartilhar. E o questionário que eu comentei com vocês, que eu vou passar o link, né? Como eu aprendo melhor? Então, daí tem as questões aqui. Preciso encontrar o caminho para uma loja recomendada por um amigo. Daí o que o aluno faria? O website tem um vídeo mostrando como fazer um gráfico especial. Existe uma pessoa falando, algumas listas e palavras descrevendo o que fazer e alguns diagramas. Eu aprenderia melhor. Então, tem todos os questionamentos aqui que o aluno vai marcando e vai saindo a pontuação dele por categoria. E daí aqui ele vai preencher a pontuação de cada letra para ele verificar o resultado, né? Como ele aprende melhor. Vejam que não é longo, são 16 questões que pode ser aplicada para os alunos para que eles saibam e os professores também da terceira série saibam como que ele aprende melhor, tá? Então, vejam que tivemos 35 minutos de Meet, tá? Eu não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Tranquilo? Então, agradeço, gente, a participação de vocês. Estou à disposição. A Reni teve dificuldade para entrar, a gente pode estar conversando, tranquilo. E vou encaminhar para vocês a sugestão de pauta, o link, como disse, a sugestão,
e do questionário também, né? Porque ele foi comentado lá no evento do Foca Enem, então já vai estar em mãos aí, se vocês quiserem desenvolver esse trabalho com os alunos, tá? Terceira série e segunda série também já dá para saber, porque a gente vai ter um foco, né, muito grande também na segunda série. Mais uma vez, gente, parabéns pelos resultados do IDEB. A gente sabe o trabalho que vocês desenvolveram e o resultado foi satisfatório, mesmo para aqueles que não atingiram a meta, o resultado foi bastante satisfatório. E às vezes não atingiu em um segmento, né, no ensino fundamental, atingiu no médio, disparado em alguns componentes. O importante é a análise da proficiência, né? Como houve evolução, mesmo assim, não evoluiu a nota do IDEB muito, mas houve evolução na proficiência, é ótimo, eles aprenderam mais, tá? Então, um grande abraço, gente, excelente semana, que o dia do estudante de vocês seja um sucesso, independente do tempo, né? A gente sabe que vocês estão desenvolvendo um trabalho excelente, estão mesmo. A Vivi, eu falo Vivi, eu tenho que parar, né? Agora, a Viviane é mais formal, mas é que como ela era colega lá na tutoria, a gente acaba se dirigindo a ela dessa forma mais carinhosa. Mas eu adoro todos vocês, gente. Um abraço, uma excelente semana. Vou interromper aqui o compartilhamento.